Há um Deus que trabalha por você. Há um Deus que peleja pela sua vida. Ele ensinava aquelas duas tribulações chamadas Ofni e Finéias, dois filhos sacerdotes na casa do Senhor, mas não sabia respeitar a igreja de Deus. Pensava que igreja era qualquer coisa. Pensava que igreja era lugar para levantar toda hora. Pensava que igreja era lugar para beber água toda hora. Pensava que igreja era lugar de ir no banheiro toda hora. Pensava que os instrumentos da igreja eram para tocar música mundana. Pensava que as coisas que são sagradas na igreja não eram sagradas. Pensava que a oferta que as pessoas traziam, os animais podiam fazer churrasco, não precisava queimar no altar de Deus. Desrespeitaram a casa do Senhor. E você pode desrespeitar. Deus vai deixando o cálice encher, vai deixando encher. Chega uma hora que ele transborda. Não espere transbordar. Tenha medo de tocar na menina dos olhos de Deus. Tenha medo de pregar qualquer coisa. Tenha medo de ministrar qualquer coisa para a igreja, porque ela é a noiva do Cordeiro. Ofni e Finéias não tinha medo. Ofni e Finéias não tinha temor. Mas um dia Israel foi lutar contra os filisteus. E quando eles estão na batalha, eles começam a perder a guerra. 4.000 homens já haviam morrido. 4.000 homens já haviam perdido. Já havia sido derrotado. E Ofni e Finéias, que era sacerdote, não entende o porquê. O povo de Israel não podia ser derrotado. Quem era intitulado como povo de Deus não podia perder. Agora pense comigo, irmãos. O jornal da época dizendo assim: Extra, o povo de Israel perdeu a batalha. Quem sabe os rádios noticiando: o povo de Israel foi derrotado. Isso daria coragem às outras nações. As outras nações não iriam entender o que aconteceu. Será que Deus está dormindo? Será que seus ouvidos estão agravados? Será que as suas mãos estão encolhidas? Então Ofni e Finéias tomam uma decisão: voltem e tragam a arca de Deus que está no templo para o arraial. Quando eles avisam Eli que vão pegar a arca e vão levar para o arraial, Eli dói no coração dele e ele fica temeroso quanto à arca, mas ele não podia fazer nada, ele era juiz. Os filhos eram sacerdotes e os filhos levaram. Ai, Jesus, dá medo de falar. Filho que atrapalha o ministério do pai e da mãe, um dia o Senhor trata com eles. Um dia o Senhor trata com ele. E se está dando trabalho, deixa nas mãos do Senhor. Não tira. Você põe, tira, não tira, deixa nas mãos dele. Ah, mas ao invés de melhorar, vai piorar, porque o Senhor vai trabalhar na vida dele e vai trazer. Quando eles levaram a arca, houve um grande alvoroço, houve um grande barulho, e o povo filisteu se estremeceu, falou assim: a arca de Deus chegou, nós vamos perder. Aí um homem, repita comigo, um homem, disse assim: eia, é só um, de uma vez, esforçai-vos, animai-vos, alegrai-vos, e nós vamos vencer o povo de Israel. Senão nós vamos ter que continuar sendo escravo deles, assim como vocês foram escravos deles. Eu precisava de mais meia hora só para falar disso, irmãos, porque agora o homem começou a animar, porque eles não queriam ser escravo de quem um dia eles escravizaram. Eles não queriam ser escravos de quem eles escravizaram. Eles não queriam dar o braço a torcer para quem tanto pisou neles, para quem tanto eles pisaram. Mas o Deus que eu sigo é um Deus que vira a história. É um Deus que pega o lixo e transforma no luxo. É um Deus que tira você de tapete, de cauda e coloca como cabeça, como cortina. É um Deus que tira você de baixo e põe por cima. É um Deus que exalta aquele que está humilhado, porque Ele abate o soberbo, mas Ele exalta o humilhado. Eles se esforçaram, irmãos, venceram a guerra,
roubaram a arca, mataram Ofni e Finéias, e um homem escapou para dar notícia. Repita comigo: um homem. Esse homem chega em Eli e fala assim: Eli, 3 coisas aconteceram. A primeira, Israel perdeu a guerra. Eu fico imaginando Eli pensando, tentando conjecturar, tentando entender como é que Deus permitiu isso acontecer. Como é que Deus permitiu o povo dele perder? Aleluia! Ele estava tão cego que ele não ouviu nem Deus chamar Samuel. Deus teve que chamar 3 vezes. E aí o mensageiro olha para ele e fala assim: Ofni e Finéias morreu. E eu acredito que ele se entristeceu, sentou na cadeira e pensou: o quanto eu avisei meus filhos, quantas vezes eu aconselhei, quantas vezes eu falei da palavra, quantas vezes eu disse para ele não fazer aquilo, mas eles insistiram. A presença de Deus que está na sua vida, porque isso marca um ponto. Levam a arca para frente de Dagon. Olha o que fizeram com a presença de Deus. Tinha uma estátua dos filisteus chamada Dagon, que tinha 6 metros de altura, e coloca ela nos pés de Dagon. Ou seja, agora Deus de Israel vai adorar Dagon. Agora a arca está nos pés do nosso Deus. Bastou-se um dia e a arca estava quebrada, caída de cara na arca. Ninguém subjuga a presença de Deus. Não há limitações para a manifestação do Espírito de Deus. Eu sei que a igreja está hoje com o horário marcado para terminar. Está com algumas coisas, algumas leis ponderadas. E as leis, alguns deputados, alguns governantes querem fazer calar a igreja. Mas está para nascer o diabo que vai conseguir lutar contra a igreja. Está para nascer a lei que vai impedir nós de adorarmos a Deus. Porque nós somos como clara de ouro. Quanto mais bate, mais nós crescemos. E se não sair da frente, a igreja passa por cima. E se não passar, Deus leva embora. Mas Jesus disse: essa minha igreja, as portas do inferno não prevalecem. Davi tentou pegar a arca, irmãos, mas ele tentou colocar numa carroça. Eu comentei isso outra vez. Tentou colocar a arca numa carroça que estava na casa de Abinadab. Tentou colocar numa carroça, mas os bois tropeçaram. O boi não tropeça, mas naquele dia se tropeçaram. As coisas não acontecem, mas quando Deus quer mostrar alguma coisa, Ele faz acontecer. Não ia dar errado, mas Deus deixa dar errado, para você entender que é Ele que está na história, Ele está no controle. Os bois tropeçaram. Uzá tentou pôr a mão e morreu. Por que ele morreu? Ele tentou segurar a arca. Querido, de boas intenções o inferno está cheio. Deus não quer boas intenções, Deus quer boas atitudes. As boas intenções movem o coração de Deus, mas as boas atitudes movem as mãos de Deus.